Olá, bom dia. Tudo bem a todos? Graça e paz do Senhor Jesus. Né? Estou gravando agora pela manhã. Né? Hoje é dia 4 de janeiro de 2023. Quarto dia de primícia. Né? É uma semana de primícia. E estou com esse cenário aqui no fundo, aqui, né? No bosque. Né? Esse cenário de uma amiga, a Evelyn Estrela, né? E eu decidi ter essa inovação, né? Para a gente poder ficar mais inteirado com a criação, né? E nada como fauna, né? Algo que represente a flora, né? A flora, né? Fauna é animal, flora são árvores, flores, né? E tem tudo a ver com o que nós estamos falando hoje no quarto dia, né? Da criação. Então, nessa data nós vamos revelar a plenitude de Deus revelada na sua criação. Quarto dia, espírito de conselho. Nas festas, Pentecoste. E o que está acontecendo na terra, enquanto o céu está tendo essa movimentação? Pelo espírito de conselho. Trazendo as festas para poder nos ensinar. E na terra, o que está acontecendo? É isso que nós vamos descobrir hoje, nessa live juntos, né? Uma reprise do que foi falado durante a transmissão da manhã, mas nesse momento com enfoque. Você quer saber? Então vem comigo, que nós vamos saber juntos, vamos aprender juntos mais e mais, tá bom? Vem comigo. Né? Eu gostaria de ler, né, Gênesis capítulo 1, que fala sobre a criação, ok? Então eu vou ler aqui, para que nós possamos nos pautar pela palavra, ok? Gênesis capítulo 1, o quarto dia. Ó, eu vou ler e depois nós vamos comentando, tá bom? As revelações. Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 14, tá bom? Ele vai até o versículo 19. E a palavra de Deus diz assim: Disse Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para as estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia da criação. Louvado seja o Senhor. Amém? Olha que coisa maravilhosa. É interessante, né, nós pensarmos que no primeiro dia da criação, ele cria a luz, ele traz à existência a luz e trevas, né? Ele cria isso, né? Ele faz essa separação. Mas é interessante que essa luz e trevas no primeiro dia não é essa do quarto dia. No quarto dia ele está criando, né? Ele está firmando, né? O sol, a lua e as estrelas, né? Colocando para poder governar, né? E isso que é natural, nós temos a expressão real espiritual, né? E então nesse dia, né, que Deus está criando, e ele vai falar de luzeiros, né? Então luzeiros está ali na representação do sol. A lua, que não tem brilho próprio, mas e sim é a luz do sol, né? Reflete nela, então por
conta da posição da Terra, todos conhecem, né? Isso é ciência, aprendemos na escola. Então, o Sol reflete na Lua na noite, né? E esse refletir do Sol para a Lua durante a noite, ok? Porque o Sol não está aparecendo, está nas costas da posição que a gente está, né? A luz vai refletir a luz. Né? O que nós aprendemos com isso? Né? Nós aprendemos várias coisas. Deus está querendo transmitir uma mensagem, está querendo, né, nos ensinar algo. Que assim como Jesus é a luz do mundo, né, ele vem para poder lançar luz sobre nós. Né? Nós estávamos em trevas, mas quando a luz dele veio, né, alumiou tudo, né, o sol da justiça. Né? Jesus é o sol da justiça. E então Deus também ele traz essa mensagem. Outra mensagem também que esse texto, né, nesse contexto, ele também quer nos ensinar é que dentro do casamento, né, quando Deus, né, ele estipula uma ordem, porque o céu é organizado, ok? O céu é organizado. Né? E o apóstolo Paulo, né, vai trazer uma mensagem dizendo que Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Né? E isso está dentro do casamento, né, do relacionamento, de ser uma só carne. Né? Então, Deus o homem, né, ele é o governo, assim como ele é o sol, ele tem a representatividade do sol, a mulher é da lua. Né? E ali, apóstolo Pedro e apóstolo Paulo fazem um ensino, tem um ensino ali. Né? E o que acontece? Né? É uma soma que potencializa o relacionamento dentro do casamento. Né? Então, a mulher reflete a glória do marido. A lua reflete a luz do sol. Assim como nós, como corpo de Cristo, a igreja, refletimos a luz do nosso Salvador. Vocês entenderam? Olha que mensagens maravilhosas, né, Deus começa a transmitir, ele quer revelar a partir da criação, do dia da criação. Né? Desde lá do primeiro dia, né, vem sendo uma somatória, vem sendo camadas colocadas para que nós possamos entender. Então, nesse primeiro momento, né, com a criação da terra, eu aprendo isso. Né? Cristo é a grande luz que ilumina todos nós, né? Que traz clareza de entendimento para todos nós, né? Que traz o espírito de conselho. E é justamente isso, nesse momento dessa luz, né? Ela traz o espírito de conselho. Né? O espírito de conselho é um dos 7 espíritos de Deus, né? Que Isaías 11, capítulo 11, versículo 2 vai fazer a citação, que repousa em Jesus Cristo quando ele vem batizado e ele vai ler a carta de pergaminho, ele abre o pergaminho dentro de uma mesquita e ele pega justamente esse, Isaías 61, né, e fala, e repousará sobre mim, né, repousará sobre ele o Espírito do Senhor e ele pregará a boa nova. Né, e daqui a pouco qual é o contexto? Né? Quando ele lê essa passagem, ele fecha. Né? Ele fala, hoje se cumpre essa profecia. E aí dentro da mesquita foi um alvoroço, né? Porque quiseram lançar a mão sobre ele, né? Alegando ele, acusando ele de blasfêmia, como ele se coloca como Deus, né? Como Messias, né? E ele se esquiva e sai. Essa palavra também do espírito de conselho, né? É um espírito que está lá no trono de Deus, né? Em Apocalipse capítulo 5, versículo 6, está sendo descrito do que está ali no trono. Né? E esses espíritos são os olhos do Senhor, né? Como os olhos do Senhor. E ele, né, nesse dia, no 4º dia da criação, ele está vindo para poder aconselhar ali, né, as coisas na hora que está sendo criada, dizendo para a natureza, para aquilo que já foi criado, ó, fica ali, aqui e tal, e vai dando conselhos. E trazendo isso para as festas que Deus instituiu para cumprimento perpétuo do homem na terra, acontece o Pentecoste, né? Então isso está paralelo com a festa de Pentecoste, né? Pentecoste é o derramar, é a unção, é o Espírito, né, que vem sobre a criação, né? E nesse 4º dia
né? É tão maravilhoso que ele ele está criando. Deixa eu corrigir aqui para me ver se está certo isso. Isso, é isso mesmo, para eu não perder, né? É tanta informação, né? Que às vezes a gente pode se perder e transmite alguma informação incorreta, né? Mas é isso mesmo, tá? Então, os luzeiros foram criados, posicionados, firmados nas suas posições para poder trazer luz, né? E a festa de Pentecoste, ela tem essa relação também de trazer luz, né? O Espírito Santo, o Espírito de Cristo é o que traz a luz sobre nós, crentes, convertidos, que entende, que tem um espírito conectado, aceso, ligado, reconectado com o Pai, né? E nós vamos nesse processo de caminho de volta ao que era na origem, né? Então nós temos que ter isso em mente. Os apóstolos, quando estavam pregando, né, a profecia, a palavra do Evangelho e juntamente com a profecia, eles tinham em mente, né, justamente isso, né, os dias da criação, as festas, né, os seus ciclos, né, as festas individualmente, os seus ciclos, o que ela queria transmitir de ensino, né, porque Deus usa, né, as coisas materiais, físicas, para poder revelar a grandiosidade das coisas espirituais, aquilo que Ele vai, né, fazer novo na eternidade. Lá em Apocalipse 20, né, depois que tudo é consumado, que tudo é feito, que o grande trono branco, o juízo do grande trono branco realmente faz toda a separação e coloca as coisas no lugar. Ele fala: eis que faço nova todas as coisas, né? Então precisa do Espírito, né? Esse Espírito que vem para iluminar, né? E outra coisa também que a gente aprende nesse dia, né? Deus, quando está criando o sol e a lua, ele começa a determinar tempos. E festa fala de tempos, né? Uma coisa muito interessante que quando a Bíblia vai falar de festa, de tempo, ele fala de moed, né? Moed no grego, se eu não estou enganado, moed, ele tem a seguinte interpretação: moed, né? Moed tudo junto é tempos determinados, tempos. E a palavra ed, no seu original, lá no seu contexto separado do moed, ed, significa testemunha. Se nós pararmos para pensar, né, e olhar para essa palavra, olhar para esse quarto dia da criação, para essa festa de Pentecoste, nós vamos entender que o Espírito repousando sobre nós, nos tempos, né, nós vamos dar testemunho daquilo que é espiritual que está acontecendo em nós, daquilo que está sendo formado em nós, né? Então, o moed de Deus, ele também se cumpre em nós. Assim como ele se cumpriu na criação, nos 7 dias da criação, assim como vem as festas, né? Páscoa, asmo, primícia, Pentecoste, trombeta, expiação, tabernáculos, assim como essas festas também contam o tempo de Deus, né? E traz na sua literalidade as práticas, né? Apontando um caminho, apontando para Jesus, apontando para a eternidade, né? E a gente fica maravilhado com essa informação, da mesma maneira que Deus ficou e viu Deus que era bom, né? Essa criação do quarto dia, né? Esse espírito de conselho, né, num determinado momento da história, ele vem e estabelece os 10 mandamentos. Ele é um dos que influencia, né, realmente acontecer os 10 mandamentos para serem conselhos. É uma lei que aconselha o que é bom, né? E aí vem os 10 mandamentos. E aí vai perguntar assim, mas onde estão os 10 mandamentos da Bíblia? Ele está lá em Êxodo, capítulo 20, tá? Você vai ler ele, você vai ver os 10 mandamentos sendo descritos ali, né? Então, e você vai se maravilhar, porque os primeiros 4 mandamentos, ele vai falar da vontade de Deus, para com Deus. Ele vai revelar a divindade dele, né? A ordenança para temer a ele. A partir do 5º, é uma ordenança para o homem, para que o homem precisa cumprir
para poder se sentir mais próximo de Deus, né? Isso na lei, né? Mas a lei não foi revogada, ela não foi passada. Jesus, quando veio para provar a lei, para dizer que a lei, né, ele é o único que conseguiu cumprir a lei. E aí ele derrama a graça e o Espírito vem para poder nos ajudar, né, nessa construção, né? Porque se nós acharmos que nós formos viver a lei como ela era, na literalidade, nós não conseguimos a salvação, né? Então a graça vem para isso, o Espírito vem para isso, para nos aconselhar, né, a nos desviar dos caminhos maus, a poder perceber, né, as coisas de cima, as coisas de baixo, as coisas que são de Deus, as coisas que não são de Deus e nos afastam dele, né? E os luzeiros são para isso, o Espírito Santo é para isso, né? Ele é o consolador, ele é o nosso, né, o nosso guia, né, o nosso amigo, é o Espírito de Cristo em nós, é o Pai e o Filho vindo habitar e nos ajudando a voltar ao caminho da origem, né? Eu enxergo o quarto dia da criação dessa maneira e eu quero compartilhar dentro da igreja verdadeira, da videira verdadeira, o corpo de Cristo, essa mensagem, essa boa nova, essa mensagem que me foi dado, né, no coração lá em 2021 para 2022, né, e veio criando forma, mas exatamente só hoje, 2023, é que houve uma liberalidade de poder ser gravado e transmitir essa mensagem, né? Então, eu queria complementar também, né, que nesse dia de Pentecoste, né, nas festas, ele aconteceu no 50º dia após os 40 dias de primícias, né, que a festa leva a cumprir, né? E aí tem, né, tem uma expressão, ok? Tem uma literalidade, mas também tem uma expressão, um ensinamento, é uma figura também de linguagem para transmitir uma informação, né, uma informação muito grande. E é interessante que após a primícia de 49, 7 semanas de 7 dias dá 49, 7 vezes 7, 49. No 50º acontece o Pentecoste, né? E nós sabemos que a luz de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é quando, né, Jesus ascendeu ao céu, rogou ao Pai, o Pai envia o Consolador, o Espírito Santo, e batiza toda a carne que aceita, que confessa o nome de Jesus Cristo, né, e são batizados e recebem a porção da vida eterna, a graça, né? Então isso acontece no 50º dia. Isso também nas festas, né, traz o ensino nas escrituras, que é a libertação. Então, se você era escravo, né, no 50º dia, o Senhor, né, o Senhor da terra, senhores da terra, tá, precisavam perdoar dívidas, né, colocar o escravo liberto, né, e então, né, Pentecoste, no 50º dia, ele também traz esse ensino e nós precisamos meditar mais, né? Eu gostaria aqui de poder meditar sobre cada ponto, né? Mas eu entendo que se nós formos falar de uma maneira bem teológica na palavra, nós teríamos uma timeline muito extensa de tempo, né? Quando na verdade, né, o objetivo, né, é trazer uma contextualização, trazer um caminho, apontar um caminho, trazer uma informação e a busca ser individual, né? Gerar o desejo de poder ver a citação, ir lá na Bíblia, né, e ler e se edificar, né, para que esse Espírito possa, o Espírito de Deus, né, o Espírito de conselho, sabedoria, né, de entendimento, possa fluir em nosso coração, na nossa mente, e a gente quando falar, fazer citações, a Escritura vem muito clara, né, e o foco é justamente isso, ensinar isso a acontecer também no meio da igreja, do corpo de Cristo, né? Porque eu recebi uma vez isso de graça, né? E eu me sinto na obrigação de poder dar isso de graça também, né? Derramar isso da mesma maneira que foi. E é interessante que essa libertação, né, depois de uma ressurreição, né, depois de uma ressurreição é uma nova vida, né, é um batismo diferenciado, né, é o início das colheitas espirituais. Okay? Nós precisamos entender que
Isso tem o contexto do início das colheitas espirituais de Deus. Por quê? Porque nós morremos para o velho homem, né? E nascemos para uma nova vida, né? Em Cristo, né? E nós ouvimos a voz, né? Nós precisamos morrer. Só mortos ouvem a voz do Senhor, né? E aí vou fazer uma brincadeira. Então tem muitas pessoas, né? Uma brincadeira sadia. Tem muitas pessoas que estão satisfeitas por estarem vivas, mas estão mortas de ouvir a voz de Deus. Então, nós precisamos de uma Páscoa. Nós precisamos de uma morte da carne para poder nascer no Espírito e poder ouvir a voz. Porque naquele grande dia, quando Jesus vier ascender aos céus, e a palavra diz que toda a terra vai haver, né? O sol já não dará mais a sua luz, a lua e as estrelas não darão o seu brilho, o firmamento será abalado e virá o Rei da Glória com todo o seu poder, com toda a sua majestade, e vai arrebatar a sua igreja, né? Essa é a primeira ressurreição, né? Que Deus libera sobre os seus filhos, sobre a sua igreja, tá? É o resgate da igreja para ascender aos céus para Ele. Então nós precisamos estar morto na carne, precisamos pegar a nossa alma, falando de vida no Espírito, pegar a nossa alma e colocar ela na rocha, colocar ela na palavra de Deus, para que ela sempre fique acesa, para que esse grande luzeiro, o sol da justiça, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo, possa nos alumiar a nossa vida espiritual, né? E é claro que se eu busco, né, o seu reino e sua justiça, e está escrito que as demais coisas me serão acrescentadas, eu não preciso me preocupar com as coisas, eu preciso me preocupar com Ele. Eu preciso me preocupar com a presença dele, eu preciso do Espírito Santo. Por isso que o Pentecoste vem para isso, para nos libertar do reino das trevas e nos trazer para o reino da luz, para o reino do amor. Por quê? Porque todas as coisas foram feitas dele, por ele e para ele. Romanos 11:36 vai estar dizendo isso. Né? E eu preciso compreender, eu preciso entender, eu preciso acreditar nisso. É pela fé. Ainda não está acontecendo, pastor, mas ainda não acontece essas verdades na sua vida. Continue. Continue chamando a existência, assim como Deus chamou na criação a existência e disse Deus haja e houve, e viu Deus que era bom. É uma constante depois do nosso nascimento, é um processo, é uma primícia. Queridos, Deus colocou uma semente dentro de nós e cabe nós germinarmos, deixar nessa terra que somos nós, deixar isso acontecer, isso se tornar, eu vou usar a literalidade da videira, deixar essa videira crescer, deixar essa videira espalhar suas ramas, deixar essa videira dar fruto, né? E o galho que não der fruto, deixar que Deus venha e corta, o Pai corta, para que nós possamos ser fortalecidos, robustecidos e dê fruto, né? Então é uma igreja que precisa viver a palavra, né? E eu digo para os irmãos da igreja videira verdadeira, e você também, que vai ouvir isso lá na frente, possa ter isso como uma verdade na sua vida, tem que estar regado, irmãos. Deus colocou uma semente, e aí eu coloco uma pergunta: você está cultivando essa terra? Você está irrigando essa terra com a palavra de Deus para que você possa germinar e dar fruto e poder colher esses frutos, né? Para que você seja um testemunha, você seja um moed de Deus, para que nos tempos certos você testemunha sobre Deus e as pessoas vejam frutos em você e você realmente possa atrair as pessoas para vir comer desse fruto que você tem do Evangelho e você plantar semente nas outras pessoas. Por isso que eu planto sementes, né, espirituais e literais nas pessoas, justamente para que elas possam viver o moed de Deus, né, no tempo certo, né, ser testemunha, e isso começa por uma semente. Por isso que Jesus vai falar da parábola do semeador. Ele fala de semente, tudo no reino é uma semente que planta, precisa de um processo. Você está deixando o processo acontecer em você, né? Porque aí vai vir um Pentecoste, vai vir uma unção, vai te revestir, né? O Pentecoste, ele fala de um revestimento de poder, ok? Um revestimento de poder
que vai gerar em você o dom de formular, né, as conclusões certas, né, aquilo que concluir que aquilo que é de Deus, aquilo que é bom, que é agradável e é perfeito para minha vida, ok? Eu preciso pensar nisso, né? Eu preciso ter, né, um modelo, né? Eu preciso pensar, né, assim como Deus usa as festas, usa homens e usou a história para contar, né, a história para poder fazer diferenciar o que é bom, o que é ruim, o que é de Deus, o que não é, né? Eu preciso pensar que homens na Bíblia foram exemplos, exemplos de vida, exemplos de coisas que deram certo, exemplos de coisas que não deram certo, homens que começaram muito bem, mas o seu final não foi legal, né? Então, quando eu leio, eu medito, eu preciso perceber que, tá, ok, mas os homens começaram bem, deram mal, onde está o modelo, né? Deixa eu falar uma coisa para você, até que eu entendi isso. O meu modelo correto, infalível, sem defeito, é Jesus Cristo. Eu preciso olhar para as Escrituras e saber, né, que ela é a verdade, né? Que ela é absoluta, ela é soberana, é a palavra. Eu preciso olhar, o meu modelo é Jesus, ok? O meu modelo é Jesus, porque quando eu olho para os exemplos, né, eu preciso ver, refletir Jesus nesses exemplos, mas eu também preciso ter o espírito de conselho que vai me ajudar a concluir, o espírito de entendimento que nós falamos ontem, né, que é o que ajuda a diferenciar entre as coisas que são e as que não são, né, para que eu possa saber, mas a minha mente tem que estar em Cristo. Aquilo que Cristo pensa, aquilo que foi escrito para mim viver, eu preciso pensar nisso, isso está em Jesus. Por isso que eu preciso ler a Bíblia, eu preciso meditar todo dia, eu preciso orar, né? Eu preciso ter essas práticas, né? Para que eu possa compreender e fique mais leve o caminhar, o viver, né? Então, o Pentecoste, essa festa de Pentecoste, né? Ela é tremenda, né? Ela traz essa liberalidade para nós. E quanto mais a gente não falaria sobre ela, né? E eu separei alguns textos aqui que eu gostaria de ler para que a gente pudesse firmar, né, esse fundamento na palavra. Porque existe um apostolado liberado sobre nós. Um apostolado, né, o que ele exerce? Ele exerce o fundamento da palavra. Ele estabelece fundamentos. Fundamentos que, por exemplo, vai vir ventania, vai vir chuva, né? E nós não seremos abalados porque nós estamos construindo a nossa casa espiritual na rocha, que é Jesus Cristo, né? Então, esses ventos que vêm ao contrário, que sopram sobre as nossas vidas, não vão nos vão influenciar, ok? Nós precisamos estar ali, né, firmes, né, na rocha. E existe um texto muito bonito, né, muito lindo, muito precioso. Quando eu vou ler lá em Isaías 40, eu vou abrir minha Bíblia aqui, que eu gosto de ler a palavra, né? Quando a gente lê a palavra, o Espírito, ele libera entendimento, ele libera conhecimento, eu consigo enxergar, né, com a minha alma, né, as verdades de Deus, e isso cria raízes no meu coração, né, nessa terra, né, que tem um homem interior que está se renovando todo dia, né, e eu preciso cuidar, né, e também proteger o homem exterior. Apesar que o homem exterior, ainda que ele venha a se corromper, porque é uma luta, né, mas o homem interior se edifica todo dia, né, se edifica na palavra de Deus. Então, eu preciso desse espírito de conselho que foi liberado na criação para poder ajudar, né, a sua igreja, ajudar a igreja de Cristo, né? E lá em Isaías 40, versículo 13 e 14, ele vai ter uma porção muito, muito interessante para que a gente possa ler. Ó,
Nós estamos falando de espírito de conselho, né? E nós sabemos que Isaías é um profeta messiânico. Ele revela Cristo e o seu reino. Olha só o que a palavra diz aqui. Ela vai dizer assim, versículo 13. Quem guiou o Espírito do Senhor? Olha a pergunta. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou, como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Né? Isso revela a majestade do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, do El Shaddai. Né? A Escritura pergunta para nós quem, né? Porque Ele é, antes de tudo, tudo que existe é pré dele, é pré-existência dele, é a partir dele. Né? E é por isso que aí, né, lendo isso, a gente vai lá, salta, faz o link do Antigo Testamento com o Novo Testamento em Romanos, capítulo 11, né? Onde muitos conhecem a palavra que está ali, Romanos 36. Mas eu quero ler antes, porque tem uma porção maravilhosa sendo liberada antes do versículo 36. Ela começa uma liberação no versículo 33, e ela é tão poderosa, e eu queria ler. Né? É a maravilha, a maravilhosa sabedoria, né? Do desígnios divino para a sua igreja, para com os filhos, né? E aí existe um tesouro aqui, né? Romanos capítulo 11, do versículo 33 ao 36, eu quero ler para vocês. Vai dizer assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser retribuído? Né? O Espírito dizendo, ninguém foi antes de Deus. Né? Deus é primeiro. Né? E aí vai dizer para ele que isso está em Cristo. Né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém e amém. A maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos de Deus para a igreja. Né? E olha que porção maravilhosa, isso fala do Pentecoste, precisa do Pentecoste, precisa do derramar do Espírito, porque ali quando Salomão escreve Eclesiastes 3 e ali faz a citação que tudo fez formoso Deus no seu tempo, Moed, né? E o homem tenta descobrir, mas não consegue, mas a não ser que seja revelado pelo Espírito, no Espírito do homem. Né? Então precisa do Espírito de conselho, é um dos Espíritos de Deus. Né? Que nesse dia você possa orar e pedir para que esse Espírito venha fluir, venha ser o luzeiro na sua vida. Né? Assim como eu estou pedindo na minha, também todos os dias, eu preciso dele. Né? Assim como a criação, né? Se você pegar o peixe e tirar da água, o que acontece com ele? Ele se bate, né? E ele vai morrer. Ele saiu da conexão dele, que é o mar. Deus estipulou isso, que isso tinha que acontecer. Né? E conosco, quando nós nos desligamos do Criador de Deus, nós morremos. Criação. São as conexões, essa maravilhosa, né, sabedoria de Deus, os desígnios da vida eterna, para a vida eterna, é necessário ensinar. Né? Eu queria ler uma passagem também em Provérbios, capítulo 19, versículo 20 e 21. Né? É uma porção também muito interessante. Seria importante nós pontuarmos isso nesse vídeo, nesse momento, né, de meditação, nesse momento de primícia. Né? Primícia nada como a semente de Deus, a palavra de Deus ser plantada no nosso psique,
né, no nosso pneuma, na nossa alma, no nosso espírito, né? É muito importante isso. Então, Provérbios 19, versículo 20 e 21, vai falar sobre conselho. Olha o que diz a palavra a partir do versículo 20. Ouve o conselho e receba a instrução para que seja sábio. Espírito de conselho. Nos teus dias por vir. Opa! Eu preciso dele. Muitos propósitos lá no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Sim, eu entendo que eu posso fazer planos, eu posso ter sonhos, projetos, né? E quando eu apresento isso para o Senhor, Ele vai fazer essa conexão com os desígnios dEle, né? E a vontade dEle permanecerá, né? Eu preciso entender isso, que experiências, exemplos bem-sucedidos do passado são uma base para me mostrar, né, o que dá certo em Deus. Mas eu preciso ter minha experiência e passados positivos, né, me impulsionam a viver, né, a acreditar pela fé, acreditar que é possível viver, né, coisas novas, algo novo em Deus, né? E eu preciso, e esse espírito de conselho, ele nos ajuda a acreditar, né, e nos impulsionar, e nós entramos em ambientes e nós vamos viver, né, a nossa história. Passado é passado, presente, Cristo em nós, a esperança da glória, o projeto futuro, e aí eu vou viver, né, e eu preciso ter testemunhos positivos, testemunhos que agradaram a Deus e deram certo, para que eu possa construir meu pensamento. Não estou dizendo que eu vou viver a vida dos outros, a vida do passado, não. Eu vou pegar sementes e vou plantar e vou irrigar e eu vou colher um fruto, e esse fruto eu vou comer, né? Eu vou viver, né? E eu preciso entender isso. Dá para falar coisas mais profundas sobre isso, né? Mas a gente precisa só, né, dar uma geral, né? Então esse espírito de conselho, né, ele vem para poder sustentar propósitos no coração do homem, né? E Deus sabe disso, né? Eu não preciso nem falar, Deus já sonda a onisciência dele, né? Ele já sonda meu coração. A palavra nem subiu a boca, nem saiu, e Deus já sabe, né? Então eu preciso saber qual é a vontade de Deus, não a minha. Eu preciso saber qual é a vontade de Deus para poder entrar nos desígnios dele, no propósito dele, né? Para que seja permanente. Porque tem muitas coisas na nossa vida que são temporárias e eu falo que é de Deus. E se não é de Deus, porque de Deus é eterno, é permanente, né? Não tem roubo. Você pode perceber, né? Vem e rouba. Ah, mas não foi de Deus. Ah, mas é engraçado que antes você falava que era, né? Agora que o inimigo roubou, você fala que não é. É porque não houve uma permanência, isso não foi construído ali, né? Espírito de conselho, né? Conselhar, a buscar a luz do Senhor, a palavra do Senhor, né? Amém? Efésios capítulo 1, né? O apóstolo Paulo, né? A Paulo, quando está ministrando às igrejas, o povo, o que ele tem em mente, né? E eu gostaria que você conseguisse enxergar isso. Ele tem em mente a criação, os dias da criação, ele tem em mente as festas do Senhor, né? Que determinam tempos, estipulam tempos, contam sobre tempos, né? E prepara para viver, né, os preceitos de Deus, a vontade de Deus para com o homem, para a igreja, né? E ele vai falar uma palavra, ele vai trazer uma mensagem muito interessante. Eu queria ler aqui, deixa eu só achar. Efésios 1, versículo 11, né? Ele fala assim, ó. Eu vou ler no 10, tá bom? Eu vou pegar um versículo antes. Versículo 10 e versículo 11 de Efésios capítulo 1. Vai dizer assim, ó. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, moed, né? Quando todas as coisas, né, estiverem estabelecidas, né, consumadas, né? Todas as coisas, tanto no céu como as da terra, ok? Nele digo, no qual fomos também feitos herança,
predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho, o espírito de conselho da sua vontade. O Espírito de Deus faz todas as coisas. E eu preciso deixar esse espírito fluir, né? Eu preciso deixar fluir, né? Isso é maravilhoso. Gostaria que vocês pensassem sobre isso, né? Tem uma passagem no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 19, vai fazer a citação ali, né? Não se assustem não com o que eu vou falar, tá? Mas é algo tremendo a se pensar. Pensa só, quando Jesus é levado pelos judeus, né? Como que é o nome? Não é judeu. Dos da sinagoga, tá ok? Os escribas lá tal. É levado para ser julgado por Pilatos, né? Porque eles querem que Pilatos condene Jesus, né? Tal, né? E Jesus chama a presença a Cristo, né? Mas quando Jesus chega ali, né? Jesus vem, fica mudo, né? Ele fala para Jesus assim que ele tem todo o poder na terra de poder libertar ele, né? E Jesus vira e olha para Pilatos e fala assim, ó, você não tem poder nenhum sobre mim, se essa autoridade não for dada pelo céu. E Jesus se cala. Pilatos tira Jesus da presença e aí a multidão lá fora gritando, querendo, crucifica, crucifica, né? Mata, né? Extermina o Rei da Glória, né? O Deus da vida. Tira ele da vida dos viventes. Meu Deus, que loucura, né? Mas era um dos desígnios de Deus, para que ele pudesse mostrar a soberania dele na criação, para viver uma vida eterna na presença dele. E somente adoradores podem entrar, né, ter acesso a isso. E aí o que acontece? Aí ele vai lá, né, e manda dar as chibatadas conforme a lei, 40 menos uma, 39. Bom, enfim, né, Jesus passa por aquilo e é só o Espírito para revestir, né, revestir Jesus para poder suportar, né, aquele momento. Mas olha que interessante, né? O espírito de conselho vai lá e visita a mulher de Pilatos. Meu irmão, a palavra não fala que Deus dá os seus enquanto dorme? Significa que Deus fala com as pessoas, com os filhos ou não, enquanto está dormindo, né? Enquanto você não está deixando a alma, a carne manifestar, né? O espírito de conselho vai naquela mulher e toca ela, toca a mente, o coração, porque ela já ouvia Jesus, ela já sabia dos milagres, ela já cria. A Bíblia não diz isso, mas, meus irmãos, vocês concordam? Para que ela chegasse no marido e falava assim, ó, eu tive uma noite inquieta, um sono perturbado, eis que esse homem é santo, não manche sua mão no sangue dele, ele é inocente, ele é santo, né? Então, e aí Pilatos, quando ele ouve a mulher, né, ele fica preocupado com isso, ele chama de novo Jesus à distância e fala de novo, conversa com Jesus, Jesus fica calado, né? Seja feita a vontade do Pai, né? E aí ele vai lá e pega a água e lava as mãos diante e entrega lá para que o povo, né, crucifica, né? Porque ele lava a mão do sangue daquele homem. Então, nesse momento, quando a mulher de Pilatos, né, durante o seu sono, ela acorda e ela fica inquieta, ela vai até o marido e ela vai dizer, ela vai passar uma instrução para o marido, mas a decisão está do marido, né? E então é um espírito de conselho que aconselhou aquela mulher a ir aconselhar o homem, né? Depois disso, né, a gente vê também uma outra manifestação tão tremenda, a gente vê Nicodemos, né? Um sacerdote, né, ali um escriba, né, um mestre judaico de sinagogas que ensina, um professor, né, ele manda bilhetinho para se encontrar com Jesus às escondidas para poder entender, né, mestre na lei, mas bebê no espiritual. E Jesus começa a alimentar ele, começa a ensinar ele, começa a dar conselhos para ele. Nicodemos é um desse personagem.
E mais para frente a gente vai ver algo muito mais tremendo, né, que eu não falei de manhã durante a nossa primícia, né, que ela acontece presencialmente, né, online e presencialmente, e não é gravada, né, é quando Gamaliel, né, Gamaliel, mestre na lei, né, judeu, imagina, o apóstolo Paulo, né, ele estudou, ele cresceu estudando aos pés de Gamaliel. E nesse momento, quando em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, tá? Esse mesmo homem, quando o Sinédrio está reunido, ele vai, ele intercede e aconselha, lembrei, os fariseus, né, no Sinédrio em favor dos apóstolos, né? Aí já estava acontecendo uma perseguição com os apóstolos, né? E o que Gamaliel fala assim, ó, quantos vieram em nome de Deus? Mas não passou muito tempo, acabou, dispersou, não aconteceu nada. Vamos fazer o seguinte, deixa do jeito que está, porque se isso for de Deus, nós não vamos conseguir vencer a Ele, né? Se essas manifestações acontecendo através desses homens, por causa dessas palavras proféticas que eles estão liberando, se não for de Deus, não vai acontecer, daqui a pouco acaba, mas se for, nós não conseguiremos vencer, né? Olha, espírito de conselho vindo sobre um homem, né? Um homem da lei, um homem que começa a converter o coração, que começa a ver os sinais, né? Consegue compreender, né? E é uma luz, né? É um luzeiro que veio no coração desse homem, né? E aí, para fechar, uma coisa muito maravilhosa, né? Se eu tivesse que pensar numa palavra para falar sobre o quarto dia da criação, né? Os luzeiros criados e colocados nos seus lugares. Se eu pudesse pensar na festa de Pentecoste, que é um revestimento de poder, né? Ou seja, o Espírito de Deus vindo em mim e tendo uma liberação em mim nesse processo, né? Pós-primícia, né? Eu morri, eu cresci, né? Primeiro eu morro para baixo, né? E aí os frutos vêm para cima, né? Se eu tivesse que pensar nisso, né? E meditar sobre isso, eu teria uma palavra, né? Que me daria um norte, que está lá em Filipenses capítulo 4. E aí eu quero encerrar fazendo essa leitura, né? Filipenses capítulo 4, né? O apóstolo Paulo, quando ele está ministrando, né? Ele está dando uma liberalidade pelo Espírito, né? Ele vai trazer uma mensagem no versículo 6. Ele vai dizer assim, ó: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pelas orações e pelas súplicas, com ação de graças, né? O que Paulo traz aqui, né? Com o ensino, né? Que a nossa alma fica ansiosa, né? Preocupada, né? Com as coisas do viver, com as coisas do cotidiano, né? E ele traz uma condição, ainda que você esteja passando por isso, né? Faça com que isso seja conhecida, falada diante de Deus. Ah, mas Deus não sabe todas as coisas? Mas você precisa falar. Porque quando nós falamos, nós entramos em oração e nós falamos, nós estamos declarando o senhorio dele, a dependência dele sobre nossa existência, sobre nossa vida, tudo que tem o nosso nome. Tá claro isso? Né? Isso é vida no Espírito. E aí, quando eu entro em oração, as petições, né? Porque o homem gosta de pedir, né? A gente gosta de pedir, né? Ok? Mas também nós temos os direitos e temos as obrigações, né? E aí eu suplico para ele, mas uma coisa muito, muito grande, uma maneira de honrar a Deus é quando eu sou grato, né? Eu já agradeço antes de ter. Eu já começo a gerar no espírito aquilo que vai vir à existência, ok? Né? Não é tremendo isso? Pensar sobre isso, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, né? Quem que é o entendimento? É um espírito. O espírito da primícia, o espírito que posicionou na criação, né? Trouxe a aparição de terra, separou águas, né? Então,
esse espírito de entendimento, né, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração, guardará a nossa mente em Cristo Jesus. Ok? Que é o modelo, que é o exemplo certo, o modelo de vida certo, as atitudes, os posicionamentos, nas coisas que pensar, é Cristo. Por isso que existe o Evangelho, por isso que existem as cartas, por isso que existe a lei, os salmos, os profetas, existe o Evangelho, né? E existe a promessa que está em Apocalipse, né, do que nós vamos viver o reino eterno. E aí, por fim, né, algo maravilhoso para deixar assim, né, top, né? Pastor, qual é a palavra então do quarto dia da criação, né, do Pentecoste? Qual é a palavra que representa isso? Ok? Então vamos lá. Se Pentecoste é um batismo, né, é receber um revestimento de poder, poder do Espírito, eu preciso pensar em Filipenses 4, versículo 8, que vai dizer assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebeste e ouviste, e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Pense nas coisas do alto. Pense nas coisas de Deus. Pense em Jesus Cristo. Ansiosos, mas eu apresento para Ele. Para mim saber se as coisas vão dar certo quando eu recebo, se é de Deus ou não, eu preciso ver se existem essas virtudes, se é bom, se é respeitável, se é amável. Ok? Eu preciso olhar para isso. Essas coisas, elas testificam a favor de Deus, né? Se aquilo é a vontade dele para minha vida, se aquilo, né, eu posso viver, ou é aquilo tá vindo do inimigo que quer me roubar, quer me matar, quer me destruir, né? Eu preciso pensar nisso, eu preciso pensar em Jesus, o evangelho das boas novas, ok? A plenitude de Deus revelada na criação. Quarto dia, espírito de conselho, o dom de formular conclusões certas. A festa do Pentecostes, um revestimento de poder conhecer o Criador, ter Ele habitando dentro de nós. Luz no firmamento, para que a gente possa viver o nosso cronos, o nosso tempo, os dias, os meses, os anos, da maneira bem tranquila, fluindo, frutificando, sendo um dos galhos arraigados na videira verdadeira. É isso, quarto dia da criação. Que essa mensagem possa abençoar a tua vida, que você possa se sentir edificado hoje. E aqueles que vão assistir futuramente, que também vão ouvir isso, né? Embaixo do vídeo, na descrição do vídeo, eu vou deixar a relação dos versículos, da palavra do versículo, para que você, no momento futuro, você também possa acompanhar, né, nas escrituras, porque eu só falo o que está nas escrituras e eu procuro viver o que está nas escrituras, né? Porque o reino de Deus é tomado por forças, né, com violência, e eu preciso fazer isso. Primeiro em mim, para ser um moede de Deus, um testemunho, para que você acredite que vale a pena servir ao Senhor Jesus, o Senhor Salvador, porque o nosso Redentor vive. Fica com Deus. Um bom dia para você, né? Uma boa quarta-feira, e que Deus abençoe a todos nós que frutifiquemos. Fique na paz do Senhor Jesus. E até amanhã. Amanhã nós vamos falar do quinto dia da criação. Tá bom? Não perca. Um abraço, beijo no coração de todos, em nome de Jesus. Amém.